Eu ouvi algo tão impactante, né? Enquanto o César estava ministrando a palavra de consagração, o Espírito Santo ele trouxe ao meu coração, né? Esse testemunho, né? Que aconteceu na vida de um jovem e que, irmãos, quando você ouve, eu creio que isso você precisa ouvir para gerar fé no teu coração, trazer um impacto ao teu coração. Eu queria chamar o Mateus aqui, para que ele mesmo pudesse contar. Eu poderia contar o testemunho dele, né? Mas eu gostaria que ele mesmo contasse, né? Quando eu entrei aqui na igreja, eu estava muito corrido hoje, é um dia corrido, e a hora que eu cheguei, ele já falou assim para mim, eu preciso falar com você, calma que você vai falar e tal. E aí, na verdade, ele queria contar esse testemunho dele, né? Mas eu gostaria que você, primeiro, entendesse e abrisse o teu coração para compreender a dimensão desse testemunho na tua vida, amém? Porque eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, Deus vai falar no teu coração isso, amém? Amém, igreja, paz para quem eu não ouvi ainda. Um tempo no culto do Renovo, eu decidi fazer uma aliança com Deus. Logo na primícia, eu já estava com isso no meu coração antes, porque o pastor explicou para a gente como é que funcionava a primícia, sobre a aliança e tudo mais, e naquele dia eu tive uma decisão. E depois do culto do Renovo, teve todas as festas, o Ano Novo, né? Aí um dia depois eu fui orar por algumas coisas e eu coloquei isso diante de Deus. Eu falei, Deus, não é duvidando de você, mas se na tua palavra diz, nesse momento eu quero decidir seguir. Aí eu já chamei o Guilherme lá em casa, né, pra gente conversar. Aí ele falou assim que o dízimo, na hora que caísse na minha conta, o meu salário, era para eu separar o que é de Deus e mandar, porque senão eu ia ficar enrolando e quando fosse passando o tempo, ia acabar que eu não ia dar. Aí eu falei, tá bom, vou fazer o que o Guilherme pediu. E eu fui fazendo isso que ele me aconselhou, né, na verdade, e não demorou muito tempo. Uma das aulas que o Felipe estava me dando aqui, a gente separou um tempo para regular a minha guitarra. E ele falou um pouco sobre que aquela guitarra ela era boa, só que ela era para iniciante. E se a gente ficasse regulando, desentortando o braço, afinando oitavas, com o tempo ela não ia mais conseguir regular, não ia segurar mais a afinação. Aí eu falei, e o que eu faço, né, Felipe? E ele falou, você precisa trocar de guitarra. Aí eu pedi para ele me indicar uma marca, me indicar tudo que eu precisava fazer. E depois eu orei e falei para Deus me ajudar nisso. E logo em seguida eu coloquei a minha guitarra à venda. Eu falei, então, para eu ter uma guitarra nova, eu preciso vender a minha para comprar uma outra. Porque não tinha dinheiro para ir lá comprar outra e ficar com duas guitarras. Tinha que ser uma de cada vez. E eu comecei a anunciar para algumas pessoas, falei para algumas pessoas do mercado, alguns amigos meus que eu estava vendendo. E aí, passou alguns dias, eu não estava ficando meio que frustrado já, porque eu estava ansioso já. Eu falei, eu preciso trocar de guitarra rápido, porque não dá para ficar esperando, alguém compra, pelo amor de Deus. Aí eu fui para Votorantim numa quinta, e no meio do culto eu estava recebendo várias ligações. Só que como eu estava no culto, não é que eu ignorei, eu ignorei todas elas. Aí no final do culto eu voltei e liguei para essa pessoa. E enquanto essa pessoa falava, eu percebi que Deus usou um homem para me abençoar com uma guitarra. E as palavras que ele disse foi, você vai dar essa sua guitarra para a igreja e a guitarra que você quiser eu dou para você. No momento eu fiquei desacreditado, eu fiquei todo me tremendo, todo feliz. Aí eu já mandei um monte de áudio para minha mãe, falando para ela tudo que ia acontecer. E agora, o Rogério pediu para eu dar esse testemunho aqui, que foi super... Eu escolhi, eu falei, Deus, eu quero confiar em você. Só que foi muito rápido. E aconteceu e eu fiquei muito feliz. E agora eu doei a minha para a igreja. E graças a Deus eu consegui a outra que eu precisava, uma melhor. Escolhi até de uma cor diferenciada, porque Deus permitiu eu fazer isso. E também eu queria falar um pouco sobre a importância da gente investir na vida do jovem. Não só comprando coisas, mas sim com tempo. Porque muitas das vezes a gente chega lá em casa
e eu vou para minha casa, né? E eu percebo que o Rogério e o João ficam lá conversando. E, tipo, eu mesmo penso, nossa, será que o Rogério não se cansa? Mas ele escolheu fazer a obra. Então, ele está investindo na vida do João. E eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês. Mesmo que seja na vida de um adulto, a gente investir na vida de uma pessoa, não precisa ser com bens materiais, sim com tempo. Com tempo, e se Deus direcionar, entregar alguma coisa, aí sim. Mas dá atenção tanto para os jovens, tanto para os adultos, porque isso é muito importante. Eu vejo que o João Micael, por exemplo, ele não vinha na igreja, e o João Paulo teve a ideia de começar a chamar ele, e a gente começou a chamar ele, investir mais tempo na vida dele. Eu não era amigo dele, mas eu escolhi tipo, ser amigo dele num dia para o outro. Eu cheguei lá e falei, você é meu parceiro agora, a gente vai para a igreja e vai ser todo mundo feliz. E foi passando o tempo, a gente investindo na vida dele, e no culto passado ele apareceu com mais dois jovens. Ou seja, um jovem que a gente ganhou a vida do João Micael, e ele já evangelizou mais dois jovens. Ou seja, ele está entendendo como é que funciona o evangelho. Eu mandei mensagem para eles falaram que não vinham hoje, mas sábado que vem ele e a galerinha dele ia vir. Então já é um começo. Às vezes é difícil você ter que dedicar tempo com pessoas, porque ser humano é chato, eu sou chato, às vezes comigo mesmo. Eu sou chato comigo mesmo, e é difícil a gente dedicar tempo com as pessoas. E acaba que Deus não usa a gente. Se a gente se dispor e falar, Deus, me usa, eu quero ajudar na tua obra, eu quero te servir, Deus pode te usar dessa maneira, dedicando tempo às pessoas. E como aconteceu comigo, Deus usou um homem para me abençoar com um bem material, e é que eu não consigo demonstrar, mas isso é uma coisa que me deixa tipo, muito feliz, porque se fosse... Porque se fosse outras pessoas e tipo não se preocupasse em ajudar o próximo, tipo tanto faz, deixa vender, que ele compra outro, ele se vira, e acaba que a gente fica naquela luta, porque eu estava muito ansioso. Eu preciso porque eu preciso, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que esperar. Aí Deus usa a vida de um cara que está disposto a servir na obra, e isso tipo, eu acredito que transformou a minha vida, porque é uma coisa muito importante para mim. Isso nos dá até vontade de se dedicar mais, estudar mais e entregar o nosso melhor, porque o que a gente faz aqui é para Deus. E se a gente é abençoado, por exemplo, com o que eu ganhei, isso dá mais vontade. E o que eu queria passar para vocês é isso, que vocês se deixem se levar por Deus, ter a sensibilidade, porque muitas vezes Deus quer usar a sua vida para falar com pessoas, abençoar pessoas, e a gente está distraído com a aceleração do dia a dia e não para prestar atenção nessas coisas. A gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, porque ele fala no silêncio. E assim como Deus falou com o homem para me abençoar, ele pode estar falando com você hoje, para abençoar alguém, não só com bens materiais, mas com um versículo, uma palavra. E é isso aí. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava falando para ele, né, que na verdade assim, ele me contando tudo isso, eu falei, então, deixa eu só entender, você deu um Fusca e ganhou uma Mercedes? Ele falou, é bem isso, pastor, é bem isso. Entende, irmãos? Entende como é a matemática de Deus, entende como é o cuidado de Deus, entende como é importante nós vivermos pela fé e desafios que Deus coloca no nosso coração, né? Ele entregou, e eu acho tão lindo quando as pessoas, elas se dispõem a doar para o reino de Deus, não é para pessoas, mas é em prol da obra de Deus, porque outros guitarristas virão, e a igreja vai precisar ter um instrumento desse, e hoje a igreja tem um instrumento, e ele não ficou sem instrumento, pelo contrário, Deus o abençoou tanto que deu a ele um instrumento infinitamente superior ao instrumento que ele nos ofertou, amém? Que isso sirva para gerar fé no teu coração também, e para que você possa
ser mais ousado, né? E crer mais nesse Deus que você serve. Eu pedi para que ele testemunhasse, à medida que o César ia falando, eu falei, eu queria que ele testemunhasse exatamente por isso, porque às vezes nós ouvimos tantos testemunhos e parece que eles estão tão distantes de nós. Mas não, queridos, Deus faz coisas sobrenaturais no nosso meio todos os dias, em todo o tempo. Basta você querer dar um passo de fé e você vai desfrutar de coisas maiores em Deus. Amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé um minutinho, nós vamos ler a palavra de Deus. Você que trouxe a tua Bíblia, né? E se você não trouxe, acompanhe conosco na tela de projeção. Está lá no livro de Atos, Atos capítulo 3, ou melhor, Atos capítulo 9, versículo 3 até o 6, amém? Eu vou ler a minha versão aqui na Nova Versão Internacional, e ela diz assim, ó: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, bom estarmos na casa do Senhor. Prazeroso é podermos entoar cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Não há nada mais prazeroso para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, do que adorar ao Senhor, Pai. Ah, meu Deus, obrigado por este tempo de louvor e de adoração. E nós agora iremos nos assentar para ouvir a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor. E, meu Deus, nós entendemos, Pai, que muitas coisas podem nos atrapalhar e até nos impedir de recebermos a palavra de Deus no nosso coração. E nesta noite eu oro repreendendo toda preocupação, todo cansaço, meu Deus, todo nervosismo, toda a falta de esperança, eu repreendo agora em nome de Jesus, Pai. E aonde houver uma tristeza, o Teu Espírito Santo encha de alegria. E aonde houver um medo, o Teu Espírito Santo encha de ousadia. Que este homem e esta mulher receba esta palavra nesta noite e tome posse dela na vida dele, na vida dela, e possa vivê-la na integridade, Pai. Espírito Santo de Deus, eu conto completamente com o Senhor. Eu dependo exclusivamente do Senhor. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Há tantas culturas aqui dentro deste lugar. Há tantas maneiras de interpretar as coisas. Mas o Senhor é perfeito. O Senhor, Espírito Santo, é perito em fazer isso. Então, à medida que eu for falando, vai traduzindo em cada coração, em cada mente, de uma maneira que cada um possa entender e receber a palavra do Senhor neste lugar, nesta noite. Não só os que estão aqui, mas todos aqueles que estão nesse momento nos assistindo através do YouTube, Pai. Todos que estão me assistindo esse culto, receba da palavra do Senhor na tua casa, no teu lar, que o Espírito Santo de Deus testifique no teu coração essa mensagem e você seja edificado por ela também. Pai, eu dou ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Eu estou aqui como aquela mula, usa-me do teu jeito e da tua maneira. Conduza-me em todo o tempo, segure nas minhas mãos e leve-me pelo caminho que o Senhor quer que eu ande nesta noite. Em nome de Jesus, eu te peço e também eu já te agradeço. Amém, Jesus. Amém, queridos? Podem se assentar.
Glória a Deus. Esse mês nós estamos falando, né, sobre ide e fazei discípulos, né? Um assunto muito importante, e cada culto e cada mensagem que nós vamos ouvindo acerca deste assunto, nós percebemos o quanto ele é importante e o quanto o Senhor Jesus colocou, concentrou, na verdade a palavra é essa, concentrou tudo nisso, no fazer discípulos aqui na terra. E eu e você precisamos entender. Eu peguei essa palavra de Atos no capítulo 9, porque ela trata de um homem chamado Saulo. Saulo, ele era um religioso, e esse homem, ele tinha uma história com a religião muito profunda. Ele servia acirradamente a religião na qual ele pertencia, e ele então fazia tudo aquilo com muito zelo, né? E esse homem, enquanto ele estava ali, a caminho de Damasco, em busca de seguir a sua religião, as doutrinas de sua religião, esse homem, ele tem um encontro com Jesus. E esse homem, antes deste encontro, ele era um perseguidor. E após esse encontro, esse homem passa de perseguidor para ganhador de almas para o Senhor. Aliás, quando nós pensamos neste homem, né, o Saulo, que veio a se tornar o apóstolo Paulo, esse homem, ele se tornou uma das maiores referências do cristianismo de todos os tempos. Quando você fala da pessoa de Paulo, do apóstolo Paulo, ele é uma figura representativa muito forte, ele é uma referência do cristianismo no mundo, né? Nós sempre vamos falar de Paulo. Aliás, uma grande parte do Novo Testamento, ela está concentrada na vida desse homem. Quando você pega o Novo Testamento e você vai ver as cartas ali, você vai perceber que grande parte do Novo Testamento se concentra na vida desse homem. Um homem que passou de perseguidor para ser um conquistador de almas. Um homem que servia a uma religião e, sem entender o propósito daquela religião, ele a servia com toda a força e toda a intensidade. Mas esse homem, queridos, ele teve uma mudança, uma transformação na vida dele. E é por isso que eu quero falar e ilustrar através da vida desse homem nessa noite, essa transformação que aconteceu. Aliás, eu quero começar nessa noite, e eu não vou conseguir terminar nessa noite o que eu tenho para dizer, mas na próxima semana nós voltamos a esse assunto, né? Queridos, esse homem, ele se tornou o que ele se tornou, porque ele passou por um processo que todos nós deveríamos passar. Vou repetir para você. Esse homem, Saulo, se tornou o apóstolo Paulo, porque ele passou por um processo que todos nós deveríamos passar. E nessa noite eu quero trabalhar um pouquinho com você sobre um tema chamado discipulado, caminho para nos tornar maduros. Discipulado, caminho para nos tornar maduros. Queridos, duas coisas aconteceram na vida desse homem. A primeira delas, ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Jesus, diga, um encontro com Jesus. E a segunda dela, ele passou por um processo de discipulado, diga, processo de discipulado. Esses dois eventos que aconteceram na vida desse homem, foram essenciais para esse homem atingir a maturidade que ele atingiu. E obter o crescimento que ele obteve, e viver o plano e o propósito e o chamado que Deus tinha para a vida dele. Primeiro, através de um encontro com Jesus,
E segundo, através de um processo de discipulado. Então, olha a importância disso. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais com você neste assunto, nesses dois assuntos. Eu quero, de uma forma muito simples, tratar esses dois temas com você. O primeiro deles ele teve um encontro com Deus. Então vamos voltar lá para Atos 9, no versículo 3 até o 5. Eu quero ler ele novamente. Ele diz assim, em sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Esse homem, ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus não foi qualquer encontro, querido. Porque esse homem, ele ouve a voz do próprio Jesus dizendo para ele: Saulo, por que você me persegue? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então ali houve um encontro muito profundo com o Senhor, e nesta noite eu quero dizer algo muito importante para nós como igreja do Senhor. Meu irmão, todos nós precisamos ter este encontro com Jesus. Todos nós precisamos ter essa experiência com Jesus. Não adianta você querer ensinar, não adianta você querer cuidar, não adianta você querer passar adiante coisas, se você não viveu este encontro com Jesus. E talvez você possa dizer aí no seu lugar: pastor, mas por que é que eu tenho que ter esse encontro com Jesus? Porque o encontro com Jesus é que vai te transformar de uma pessoa ruim para um outro tipo de pessoa. É o encontro verdadeiro com Jesus que vai mudar a sua vida de ponta cabeça, vai transformar você em uma outra pessoa, a ponto de pessoas olharem e dizerem: não pode ser a mesma pessoa. Eu não posso acreditar que fulano de tal é ele mesmo, é ele. Vai e veja você com os teus próprios olhos, é ele. E o que foi que aconteceu na vida dele? O que foi que aconteceu na vida dele é que ele teve um encontro com Jesus. Algo que marcou ele profundamente. Por que eu tenho que ter um encontro com Jesus, pastor? Porque é um encontro com Jesus que vai cancelar todas as minhas dívidas de pecado. E vai resetar a minha vida, zerar a minha vida, para que eu possa começar uma nova caminhada com o Senhor, limpo, zerado. E talvez muitos de nós não entendemos e até não valorizamos isso. É o encontro com Jesus que vai fazer que você abandone determinadas coisas e comece a valorizar outras coisas. É por isso que muitas pessoas, quando você tem um encontro com Jesus, um encontro profundo que gera uma marca em você, a primeira coisa que você vai ouvir de pessoas é: eu não consigo entender o que você tanto faz dentro de uma igreja. Eu não consigo entender como que você sai de uma cidade e vai para outra pregar a palavra de Deus e deixa a sua família. Eu não consigo entender como você, todo compromisso na igreja, você está lá. É porque pessoas que falam isso não tiveram esse encontro com Jesus. Elas ainda não conseguem ter essa dimensão do que aqueles que tiveram um encontro com Jesus. E eu e você temos que buscar, querido, esse encontro com Jesus, essa experiência profunda com Jesus. Eu vejo que pessoas estão buscando experiências na igreja, mas eu quero que você busque experiência em Jesus.
Porque o que vai mudar a sua vida, o que vai marcar a sua vida, o que vai rasgar você de cima a baixo, é só Jesus, meu irmão. Homem nenhum te proporciona isso, só o próprio Jesus, a pessoa de Jesus. É a pessoa de Jesus que cura o enfermo, que liberta o viciado, que cura o cativo, que tira a prostituta do pecado. É o encontro com o verdadeiro com Jesus. E eu e você precisamos zelar e buscar por isso. E eu não quero, sabe, irmãos, que você viva dos testemunhos de outras pessoas. Eu quero que você viva do teu próprio testemunho. Eu quero que você possa dizer: eu me encontrei com Jesus. Eu posso me lembrar dos detalhes daquele encontro. Certo dia eu estava num determinado lugar e foi assim que aconteceu. E quando nós olhamos ali para o livro de Atos, nós vamos ver depois o apóstolo Paulo contando com a boca dele o testemunho dele, como foi. E uma outra coisa que você precisa entender, eu usei parte desse texto, porque nós vamos trabalhar mais esse texto, mas haviam companheiros com ele nesse caminho, e algumas coisas aconteceram com ele, que não aconteceu com aqueles amigos, e ao olhar ao redor, ele disse: vocês viram o que aconteceu? Alguns disseram: olha, a gente até viu uma coisa aqui, mas nós talvez não entendemos muito. Porque a tua experiência e o teu encontro com Jesus é com você, meu irmão. E nós temos que buscar com muita intensidade esta profunda experiência, porque ela é um divisor de águas nas nossas vidas. Como eu disse a vocês um dia, eu estava em um lugar, eu estava num evento de igreja, e naquele lugar, sentado como você está aí hoje, uma voz falava aqui no meu ouvido: por que você não me serve? Porque você não deixa tudo e me serve? E eu estava sentado, irmãos, no meio de um monte de gente, e eu dizia, eu conversando comigo mesmo, minha Rose sentada do meu lado, e eu dizia: como eu vou servir o Senhor? Eu tenho a minha família, eu tenho as coisas, eu preciso cuidar das coisas. E novamente aquela voz diz dentro do meu coração: por que é que você não me serve? E a resposta que eu dei na segunda vez foi: Senhor, eu não tenho justificativa alguma, Pai, então me serve, filho. Mas aquela voz, irmãos, naquele dia, marcou a minha vida de uma forma sobrenatural. E enquanto o evento acabou, queridos, todos foram embora, e a única coisa que eu queria era continuar com aquilo, porque eu precisava tirar a limpo aquela história. Não, Senhor, eu preciso entender algumas coisas. E por uma semana eu fui buscar ao Senhor, e Ele respondeu. Então, irmãos, nós precisamos buscar essa experiência. E eu garanto a você, a minha vida, ela mudou, foi um divisor de águas na minha vida. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, né, eu já falei também sobre isso, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, eu tinha um discipulador na igreja, e eu cheguei e eu entrei pela porta da igreja, e eu falei para ele: rapaz, eu tenho uma coisa para te contar que aconteceu comigo. E ele disse para mim: o que foi que aconteceu para você? Eu falei: Deus falou comigo. E ele disse: o que Deus falou com você? Eu disse: Deus falou comigo para que eu pastoreasse o rebanho dele. Ele falou: mas você precisava ficar todo esse tempo para ouvir isso? Rapaz, todo mundo aqui na igreja, se você perguntar para a igreja inteira aqui, todo mundo vai falar que é esse o teu chamado. Eu falei: pois é, rapaz, mas agora mudou, porque até então era todos falando, mas agora Deus falou comigo. E ainda que todos falem o contrário, a partir de hoje eu vou viver o plano e o propósito que Deus tem para a minha vida. E é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. Escute bem o que eu vou dizer para você. O encontro com Jesus e a experiência que você vai ter com Jesus, no dia mau, no dia da angústia, no dia da perseguição, porque eles virão. É essa experiência que vai te manter no centro da vontade de Deus, porque você sabe quem é Deus e para que Ele o chamou.
Muitos talvez vão dizer: desista, abandona, não é para você. Mas aqueles que tiveram uma experiência com o Senhor sabem que isso não as tirarão do centro do propósito do Senhor. Amém, querido? Então essa experiência na vida do apóstolo Paulo marcou esse homem muito profundamente. E nessa noite eu pergunto a você: qual foi a sua experiência com Deus? Qual foi a experiência que você teve com Deus? Que tipo de experiência você teve com Deus? Sabe, irmãos, quando eu falo sobre experiência com Deus, eu me lembro ali de Jacó em Peniel. Aquele homem, ele foi determinado a ter uma experiência com Deus. E ele disse: eu não saio daqui, se as coisas não mudarem hoje. E queridos, aquela experiência com o Senhor marcou aquele homem, porque ele teve que ter houve um deslocamento ali na perna daquele homem, para aquele homem poder liberar literalmente Deus ali, porque senão o negócio ia ser travado até o fim, meu irmão. E sabe que tipo de experiência eu e você temos buscado? Quando nós entramos no nosso quarto, quando nós abrimos um jejum, quando nós buscamos a Deus, nós estamos buscando a Deus de verdade, porque a Bíblia diz que quando nós nos achegamos a Deus, Ele também se achega a nós. Mas à medida que eu me achego, ou a intensidade que eu me achego a Deus, é a medida e a intensidade que Ele vai se achegar a mim. Se eu entrar no meu quarto com sede e fome de Deus, Ele virá com toda a força. Mas se eu entrar no meu quarto, Deus, eu vim aqui para orar, porque o pastor falou que eu preciso orar todos os dias, então eu vou orar. Não espere muito, meu irmão. É a expectativa no teu coração que muda tudo ao teu redor. É o desejo no teu coração que muda tudo ao seu redor. Uma experiência com Deus. Você já viveu uma experiência com Deus? Agora, uma coisa eu quero dizer para você, e que vai parecer até contraditório, mas depois você vai entender. Nós todos precisamos de uma experiência com Deus, mas eu quero dizer algo para você nessa noite: só uma experiência com Deus não é o suficiente, meu irmão. Só uma experiência com Deus não será o suficiente na sua vida. E aí entra o segundo passo que eu quero entrar um pouquinho mais nessa noite, que é: esse homem passou por um processo de discipulado. Interessante isso. Vamos voltar lá no versículo 6 de Atos 9. A palavra de Deus fala assim, Jesus estava dizendo isso para ele: levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Querido, preste bem atenção aqui, e preste bem atenção no que eu vou dizer nessa noite. Jesus encontrou Saulo no caminho de Damasco, e esse encontro que Jesus teve com Saulo no caminho de Damasco, fez uma reviravolta, um rebuliço na vida desse homem. Mas em seguida, o que foi que Jesus disse para ele? Olha lá o que está escrito lá: alguém lhe dirá o que deve fazer. Alguém lhe dirá o que deve fazer. E o que eu quero dizer para você nessa noite com isso? É que a parte de Deus, Ele faz. E a parte de Deus é convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça.
E é essa parte, eu e você não temos capacidade nenhuma, capacitação nenhuma para isso. Então é o Espírito de Deus, o próprio Cristo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas após ele convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, ele logo vai fazer o quê? Ele vai encaminhar esse homem para onde? Para a mão de outros homens, porque essa responsabilidade não é de Jesus, ela é minha e sua. Diga, essa responsabilidade de discipular não é de Jesus, é minha. Faz assim com o dedo, levanta o dedo, agora vira para você e fala assim, é minha, para você lembrar, é minha. Meu irmão, Jesus podia ter encontrado Saulo ali, Jesus podia ter feito tudo, transformado tudo, dar todo o caminho para ele. Pronto, Saulo, você está pronto, agora vai. Não, Jesus derrubou o homem do cavalo, deixou ele cego e falou para ele, agora você vai entrar na cidade e fica tranquilo que lá na cidade vão te instruir de tudo. Percebe, meu irmão, que existe uma parte que Deus faz, mas existe uma outra parte que eu e você precisamos fazer. Homens precisam ser discipulados por homens de carne e osso, por mulheres de carne e osso. E muitos de nós não entendemos isso. Não, eu quero ser discipulado por Jesus. Todos nós somos discípulos de Jesus. Você caminha atrás de Jesus? Quantos aqui seguem Jesus? Então você já é um discípulo de Jesus. Mas eu e você temos que entender que se o Senhor Jesus quisesse que o discipulado fosse dessa forma, Ele não tinha feito como Ele fez. E eu quero trazer na palavra mais algumas coisas para você entender. Então a responsabilidade de discipulado é minha e sua. A responsabilidade de convencer o homem é de Jesus, mas a de discipular é minha e sua. E eu quero dizer algo além. O discipulado é o plano central de Jesus, de Deus, na igreja. O discipulado, ele é o plano central de Deus na igreja. Não existe um plano B. Não existe, não existirá um plano B. Vamos lá para Mateus, agora Mateus 28, 19 e 20, que são os versículos tema do nosso mês. Olha lá, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Percebe que não existe um plano B? Jesus não tem um plano B, o plano é A, o plano A é esse, irmos por todo o mundo e fazermos discípulos. Agora eu e você temos que entender, fazer discípulos para Jesus é resultado da vitória dele. Agora para mim e para você, o resultado da minha vitória e da sua vitória está em fazer discípulos para Jesus. Se você quer vitória na sua vida, eu e você temos que ir e fazermos discípulos, irmãos. Não há outra condição para nós que não seja essa. Não há outros argumentos que nós podemos ter. Não, nós temos que ir e fazermos discípulos. Só que, meu irmão, deixa eu dar um outro ponto aqui antes de eu entrar, mais um detalhe. Quantos aqui querem a presença de Deus na vida deles todos os dias? Quantos gostariam da presença de Deus aqui? Quantos desejam ardentemente a presença de Deus todos os dias? Volta lá no versículo 20 para nós de Mateus. Olha o que ele está dizendo lá. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos... Se você começar a discipular vidas, Jesus estará com você em todo o tempo, querido. Meu irmão, entenda, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que nos alimentar da palavra, e você sabe o meu critério com relação a isso, mas nós precisamos entender que orar, ler a palavra e jejuar
se você não colocar em prática na sua vida, as coisas não avançam, não evoluem. Alguém que ora, ouve o Espírito, e eu não posso acreditar que enquanto você está orando, o Espírito Santo não esteja falando no seu coração, de amigos teus, de familiares teus que estão indo para o inferno, de pessoas que estão se perdendo nesse mundo, e de que eu e você temos essa responsabilidade de irmos até lá e mudarmos essa situação. Quantas e quantas pessoas, eu estava dizendo há dias atrás, ministrando aqui, eu olho para a minha família, como nós precisamos atuar e discipular, porque estão longe de Jesus, e que não são fáceis de se lidar, mas eu e você precisamos entender isso. Se nós começarmos a fazer, nós temos o respaldo do céu sobre nós, porque é o próprio Deus estando conosco em todo o tempo, meu irmão. Você não está sozinho. Quando você começa a cuidar de alguém, quando você começa a falar do amor de Deus para alguém, quando você começa a ajudar alguém, você começa a ter o respaldo do próprio Deus. Você não vai fazer na força do teu braço, o próprio Deus estará com você e te respaldará nessa missão. Quantas pessoas precisam amadurecer, quantas pessoas foram mortas no meio do caminho. Se nós voltássemos hoje, irmãos, ao mundo, em busca dos soldados, quantos soldados feridos nós encontraríamos nesse caminho? Quantas pessoas frustradas, longe de Jesus, a ponto de você chegar nela e falar assim: deixa eu te dizer algo, não quero ouvir, não quero ouvir. Perdidas, porque foram feridas, foram machucadas, talvez porque pessoas também não entenderam a importância e o significado desse discipulado, porque há uma importância e há um significado nesse discipulado. E eu estou aqui, meu irmão, nessa noite, não para falar contra nada e contra ninguém, eu estou aqui para falar daquilo que eu entendo como discipulado, daquilo que eu entendo que é o discipulado. E a pergunta para nós nesta noite, e eu quero começar com ela, é: o que não é o discipulado? Não é o que é discipulado, é o que não é o discipulado. O que não é o discipulado? Primeiro, discipulado não é um mero programa que a igreja adotou. Então agora a igreja está falando sobre discipulado, então agora é um programa da igreja, e aí eu preciso me adequar ao programa da igreja. Não, querido, discipulado não é programa da igreja, discipulado é uma ordem dada pelo Senhor Jesus, não tem nada a ver com um programa, com uma visão de igreja. Eu posso discipular alguém, mesmo estando dentro de uma igreja tradicional, que não tem a visão de discipulado, por exemplo. Eu posso discipular um amigo de trabalho, eu posso discipular, irmãos, o que o Mateus estava aqui falando aqui, testemunhando aqui, nada mais é do que fruto de discipulado. Ele mesmo está dizendo: invista em pessoas, invista tempo, converse, oriente, porque é isso que faz a diferença. Esse jovem, esse garoto, um adolescente, poderia agora nesse momento estar sonhando em vislumbrar com o mundo, mas não, ele estava sonhando com uma guitarra para tocar para o Senhor Jesus. E sabe, irmãos, tem horas em que não é fácil. Eu estava antes do culto, sentado com os dois, ele e o João dentro da sala, debatendo com os dois, porque está difícil até de colocar os dois de banco para não tocar dentro de um culto, porque fica indignado. Eu quero entender, pastor, por que eu não estou tocando hoje? Por que eu não posso tocar? E eu conversando com os dois, pensando: se eu tivesse um sarrafo de pau aqui agora, a gente ia conversar diferente. Não, mas eu quero entender, porque isso aí não está certo, pastor, porque eu não sei o quê. Calma, rapaz, vocês vão entender, eu vou explicar e tal. Mas poderia estar indo para o mundo, buscando outras coisas, muito longe de Jesus. Mas talvez pelo fato de nós estarmos investindo tempo, esses jovens, eles estão vindo e estão trazendo resultado. Então vale a pena
nós investirmos. Mas o que eu quero que você entenda é que discipulado não é um programa de igreja, como muitos entendem aí. Então agora a igreja adotou essa visão e eu preciso andar nela. Você não é obrigado a nada. O que não é discipulado? Discipulado não é governar a vida dos outros. Discipulado não é governar a vida de alguém. E esse é um dos erros que acontece. A pessoa acha que pode mandar na vida do outro, decidir a vida do outro, decidir o que vai fazer, como vai fazer, o carro que vai comprar, a roupa que vai usar, a casa que vai morar. Não, meu irmão, isso não é discipulado. O que não é discipulado? Discipulado não é decidir, a vida do outro. Eu não posso decidir a vida de ninguém. Mas infelizmente tem pessoas que não entendem isso. Você não vai em determinado lugar, você não vai participar de determinada, você não vai, isso não é discipulado, meu irmão. Eu nunca vi Jesus repreendendo nenhum dos discípulos dele, dessa forma. Até porque ele nos deu livre arbítrio, para que eu e você pudéssemos escolher. Então nessa noite, se você quer viver o discipulado, entenda primeiramente o que não é o discipulado, para que você não caia no erro que muitos caem. Discipulado não é se tornar Deus na vida do outro. A pessoa para de orar a Deus, ela para de consultar a Deus, para consultar um outro homem. E eu não estou dizendo que Deus não usa homens, Deus usa, meu irmão, e usa com poder. Mas você não pode de jeito nenhum querer assumir o lugar de Deus na vida de uma outra pessoa. Jamais, isso não é discipulado. Não é discipulado. E acredite, e ouça o que eu estou te dizendo, porque desse assunto, dessa matéria, eu conheço um pouquinho. Agora, o que é então o discipulado? Se discipulado não é o que eu falei, então o que é o discipulado? Discipulado é um relacionamento entre duas pessoas com o objetivo de trazer amadurecimento na vida de uma pessoa. Para mim isso é discipulado. É um relacionamento entre duas pessoas com o objetivo de trazer amadurecimento para uma daquelas pessoas. O que é discipulado? É tornar uma pessoa madura a ponto de governar bem a sua própria vida, em todas as áreas. Porque quando uma pessoa vem para Cristo, ela tem muitas dificuldades. Normalmente alguém que entra por uma porta de uma igreja, ou ele entra com o seu casamento destruído, a sua vida financeira destruída, às vezes profissionalmente arrebentado. São várias áreas que está destruída na vida daquela pessoa. Então o discipulado, ele é alguém que se relaciona com aquela pessoa e vai tornando aquela pessoa independente a ponto de governar a própria vida. Era aquela pessoa que não sabia usar o dinheiro e hoje ela sabe usar o dinheiro e guarda o seu dinheiro, poupa o seu dinheiro, administra bem o seu dinheiro e tem muito mais do que ela tinha antes. É aquele que se aproxima de uma pessoa que tinha problema no seu casamento e ele começa a mostrar os valores do marido e os valores da esposa e o casamento parece que vai entrando no eixo e se encaixando. Para mim isso é discipulado, meu irmão. E se você quer viver discipulado, é assim que tem que ser. Discipulado também é levar alguém a se relacionar com Deus. E não só se relacionar com Deus, mas se relacionar com Deus cada vez mais e cada vez mais profundamente. Isso é discipulado. É você pegar uma pessoa que não sabia orar e ajudá-la a se tornar um homem de oração, uma mulher de oração,
uma pessoa que não lia a palavra de Deus e de repente ela começou a ler a palavra de Deus e a despertar o interesse pela palavra de Deus. Muitas vezes você vai precisar sentar e explicar aquilo que está escrito ali, porque ela não entende. Eu não estou entendendo o que eu estou lendo, mas você vai lá e senta e você explica nos detalhes para que ela possa compreender. Eu não estou falando de dar aula de Bíblia, eu estou falando de compartilhar experiências, querido. Compartilhar experiências. Aprenda uma coisa, guarde isso. O Senhor Jesus, ele tinha 12 discípulos. E quando você olha para Jesus, eu nunca vi Jesus tomando uma postura superior aos seus discípulos. Na verdade, a postura de Jesus com os discípulos dele sempre foi uma postura de se inferiorizar a eles, a ponto de lavar os pés de cada um deles. Então, compreenda isso, é levar alguém a se relacionar com Deus, e não só se relacionar com Deus, mas levá-la cada vez para perto de Deus, para que tenha experiências mais profundas com Deus. Isso é discipulado. Algo muito simples, mas que muitas vezes nós dificultamos demais. Uma outra coisa que você precisa entender quando se trata de discipulado também, meu irmão, e isso não está no esboço, mas o Espírito Santo está soprando aqui no meu ouvido, é que quando nós começamos a cuidar de alguém, a impressão que eu tenho é que nós acabamos nos vestindo de um doutor da lei, alguém que não tem pecados, alguém que não comete erros, alguém que é uma perfeição em pessoa. Mas nós não somos, irmãos. Não é porque eu estou aqui em cima deste altar pregando a palavra para você que eu sou perfeito, querido. E como eu gosto às vezes de sentar com alguns homens de Deus e expor as minhas falhas e as minhas limitações, as minhas dificuldades, até os meus medos, porque nós não somos perfeitos, e a impressão que eu tenho é que quando nós nos colocamos num estágio de perfeição, fica muito difícil para um novo convertido chegar nesse lugar, porque ele olha e fala: eu nunca vou conseguir orar como ele, eu nunca vou conseguir pregar como ele, eu nunca vou conseguir fazer como ele, quando na verdade, meu irmão, nós deveríamos nos diminuir, para que aquelas outras pessoas crescessem e aparecessem. Isso é o discipulado. Humildade, não caia no erro de permitir que o seu coração te leve para um lugar de mestre e doutor da lei. Seja simples, seja humilde, seja acessível. Amém? O que é fazer discípulo? Já que a palavra de Deus diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos. De uma forma muito simples e resumida, fazer discípulo é um relacionamento entre um homem mais maduro, ajudando um homem menos maduro a alcançar maturidade espiritual. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Veja, meu irmão, preste bem atenção aqui. E eu também não estou dizendo que isso não deva acontecer. Porque muitas vezes a pessoa pode procurar você e falar para você: viu, deixa eu te fazer uma pergunta, eu estou pensando em trocar o meu carro, e eu não sei se é um bom momento para trocar o meu carro, eu não sei se eu devo fazer isso ou não, eu não sei se eu devo dar esse passo ou não no meu negócio, eu não sei se eu devo mudar ou não de emprego. Você poderia dizer algo, me dar um conselho? E isso não é decidir a vida de ninguém, mas é pegar um ponto de vista diferente. Um ponto de vista diferente. Aliás, uma outra coisa importante que nós precisamos entender acerca de discipulado.
O corpo de Cristo, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que Deus, ele não derramou capacidade sobre um homem só, e nem sobre uma mulher só. Então, por isso que no corpo de Cristo existem muitos homens que receberam habilidades dadas por Deus, de áreas específicas. Um entende mais de finanças do que o outro, o outro entende mais de carro do que o outro entende mais de casa, o outro entende mais de imóvel, e cada um, ele vai complementando tudo aquilo. E eu tenho ensinado muito isso aos irmãos da igreja. Se você quer um conselho sobre empresa, procure um empreendedor e converse com ele, porque ele tem experiência prática ali do próprio negócio, e ele pode dizer para você, monta ou não o negócio, é tempo ou não de montar um negócio. Se você for montar um negócio, você tem que olhar para isso, isso e isso. Mas talvez você precise de ajuda na área financeira, e Deus tem pessoas dentro da igreja que administram muito bem suas finanças, que você pode sentar com elas e pegar a orientação. E não pode haver dentro do corpo de Cristo o que há em muitos lugares: é meu, só eu posso dar conselho, porque não existe ninguém que é de ninguém. Todos nós somos do Senhor Jesus, pertencemos a Ele e somos ovelha do rebanho dEle. Isso é discipulado. Aliás, um bom discipulador é aquele que é humilde o suficiente para dizer para o discípulo: não é comigo que você trata isso, procura fulano de tal, porque esse cara é fera, e ele vai te ajudar muito. Isso é lindo, irmãos, e é isso que nós temos que entender como discípulos e discipuladores. É nessa área que nós precisamos crescer, porque isso vai fazer com que pessoas amadureçam, cresçam. Agora, por que é que o Senhor Jesus, ele fez aquilo com Saulo? Alguém vai te ensinar, vai te instruir. Porque, meu irmão, escute bem, nós cristãos precisamos de referência de homem de Deus e de mulher de Deus aqui na terra. Eu e você precisamos de referência de caráter, de integridade, de senso de justiça e senso moral aqui nessa terra. E é andando com homens que têm esse tipo de postura, de integridade, de senso de justiça, de senso moral, que vão te instruir e vão te mostrar o caminho que você deve andar. Não, aqui está errado. Esse caminho que você está trilhando está errado, porque ele está contra a lei. E não alguém que vai dizer para você, passa um pano e vamos em frente. Errado, errado, é certo, meu irmão. E nós precisamos de modelo, de referência. Tem faltado, querido, homens e mulheres modelo e referência dentro da igreja do Senhor. Homens que são referência mesmo, de que você pode olhar e confiar e dizer: eis aí um homem de Deus, uma mulher de Deus, que mesmo perdendo, ele aceita a situação para ser justo. E como isso tem faltado, o senso de justiça do cristão, ele tem sido favorável a ele e não favorável à palavra de Deus. Porque muitas vezes nós vamos ter que perder para ganhar, meu irmão. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão dos nossos direitos para ganhar. Mas eu estou certo. Mas prefira estar errado e ter paz. Então, isso é o que eu e você precisamos de referências práticas na nossa vida e bem perto de nós. Quantos homens eu conheço que tinham uma vida torta, mulheres que tinham uma vida errada e começaram a caminhar perto de referências, de homens de Deus, de mulheres de Deus, e tiveram as suas vidas transformadas. Hoje servem ao Senhor, hoje são íntegros, têm princípios, têm valores dentro da casa do Senhor, tudo por causa de um relacionamento. Mas lembre, querido, é um homem maduro,
se relacionando com um homem que ainda não é maduro, para que ele venha se tornar maduro. Um cego não pode guiar um outro cego. E é isso que nós precisamos entender. Eu não posso buscar um cego para me guiar, porque um cego me guiando, ele vai me levar para o lugar errado. Eu preciso ser muito claro e específico nisso. Você que tem maturidade, você que tem entendimento, se levante, meu irmão, e comece a andar. Vá por todo mundo e faça discípulo. E talvez algumas pessoas, elas possam dizer assim para mim, né? Porque eu creio, muitos estão frustrados. Essa palavra, querido, discipulado, ela traz com ela muitas marcas em muitas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu também tenho muitas pessoas que têm muitas marcas, não negativas, mas positivas, de uma caminhada de discipulado. Ele funciona assim, mas ele funciona da forma correta. Agora, talvez você esteja aqui nessa noite, e talvez pela própria resistência do coração de muitos, porque o discipulado vai exigir de mim investir tempo, cuidado, e nós vamos falar sobre isso mais para frente. Eu já começo a pensar, meu Deus, isso vai dar trabalho. Agora, meu irmão, preste bem atenção no que está escrito lá em Lucas, capítulo 6, versículo 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer, chamou os seus discípulos e os escolheu, 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Veja, meus irmãos, se você talvez tenha dúvidas ainda acerca da visão do discipulado, está aqui. Se Jesus fosse fazer uma igreja, ou implantar uma igreja diferente, ou tivesse uma metodologia diferente, um plano diferente aqui na terra, ele não teria orado a noite inteira, e depois descesse e escolhesse 12 homens para caminhar com ele. Se Jesus escolheu 12 para ser seus discípulos, é porque ele está me ensinando e te ensinando a maneira que eu e você temos que fazer aqui na terra. Agora, eu não posso sair que nem um doido, agora é para discipular, eu estou saindo, não. Jesus escolheu, depois que ele orou, 12 horas, 1 hora por cada discípulo. E às vezes até nós caímos aqui em contradição com o próprio Jesus, né? Orar 1 hora por Pedro e escolher Pedro, irmão. Tanta gente boa, pega o Pedro, meu Deus, Tiago, João, né? Lucas, e você vai olhando e vai falando, mas Jesus, tanto tempo de oração. Isso serve para mostrar para mim e para você, de que não há, aqui na terra, ninguém que não seja capaz de passar por um processo de mudança através do Jesus e do discipulado, querido. Não há. Meu irmão, se você encostar do lado de alguém e você começar a trabalhar sendo uma referência na vida daquela pessoa, é impossível aquela pessoa não passar a olhar para você com olhos diferentes e ela começar a caminhar ao teu lado e começar a querer viver mais coisas de Deus, ela poder sentar com você e conversar sobre a Bíblia, ela poder sentar com você e falar um pouquinho das experiências com o Senhor. Eu quero viver mais experiências, esteja comigo, ore comigo, tenha um tempo de oração comigo, sabe, são coisas, irmãos, que nós precisamos desenvolver no nosso meio. Eu não acredito que a igreja se resuma num encontro de sábado à noite e de quarta-feira à noite. Eu acredito que nós estamos aqui hoje com um propósito: cultuarmos a Deus,
sermos alimentados pela palavra de Deus. Hoje estamos no monte, mas a hora que nós sairmos por aquela porta, nós estamos voltando para o vale, e é lá no vale que nós vamos derramar toda essa presença de Deus que nós estamos carregando. É lá no vale que nós vamos curar o enfermo. É lá no vale que nós vamos estender a mão àquele soldado ferido e levantá-lo e trazê-lo e falar para ele: não, cara, não desista, não pare. Eu também passei por isso, eu também pensei em desistir, eu também um dia me desanimei, eu também fui difícil, mas não desistiram de mim, e hoje eu estou aqui, eu sou prova viva de que é possível, e você pode e deve mudar a vida de muitas pessoas, mas desde que você entenda de que não é sentado no banco da igreja que isso vai acontecer, mas é levantando do banco da igreja e caminhando na escola que você estuda, no trabalho, na empresa que você tem, no emprego que você tem, no bairro em que você convive, os teus vizinhos, meu irmão, os teus vizinhos, o que eles pensam de você, como os teus vizinhos te veem, qual é a visão que eles têm de você, de pessoas de Deus, né? Ou pessoas que brigam, que discutem quando chegam em casa, né? Porque, queridos, é verdade, escute, eu já ouvi muito isso. Ir para a igreja para ficar igual fulano de tal? Eu não, prefiro ficar no mundo. E isso não foram palavras ditas, foi alguém que estava assistindo de camarote, outras pessoas dando um mau testemunho. E nessa noite eu quero que você entenda, qualquer visão, escute o que eu vou dizer para você, qualquer visão que não seja a visão de discipulado, ela foge da visão de Jesus. Porque se Jesus escolheu discípulos, e eu e você somos discípulos dele, eu e você também temos que ir e fazer discípulos. Eu entendo que existem igrejas que preferem adotar um outro programa, uma outra visão. Por quê? Porque dá trabalho, querido. Dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Mas se você não fizer isso, é igual os meninos. Há dias atrás eu estava conversando com eles, eu falei: olha, eu quero que vocês vivam uma experiência. E eles disseram: qual é a experiência? Eu falei: eu quero que a gente saia daqui numa sexta-feira à noite, depois de uma vigília, e a gente entre no carro, e a gente vá até Jundiaí, e lá em Jundiaí a gente vai fazer um chocolate quente, algumas bolachas, algumas coisas, e eu quero que a gente vai entregar uma bolacha, um chocolate quente, para alguns moradores de rua, para que a gente possa ali conversar com eles, para que a gente possa abraçar eles, né, ter um tempo ali com eles, porque eu quero que vocês vivam essa experiência na prática. Eu quero que vocês experimentem um pouquinho disso, né? E na sexta-feira agora que vem, nós vamos, depois da vigília, sairmos para fazer uma visita aí, né? E, obviamente, que o convite fica para todos os irmãos, né? Quem quiser estar conosco, está convidado para irmos. Nós sairemos daqui umas 10 e pouco, e eu quero que eles vivam essa experiência, eu quero que eles, experimentem aquilo que eu experimentei um dia, que marcou a minha vida, né? Que marcou a nossa vida, né? Viver aquilo na prática, e eu tenho certeza que outros aqui viveram também, e tem até testemunho disso. Mas é isso, é você pegar na mão e levar com você, para que essas pessoas vivam experiências, mas isso dá trabalho, irmãos. Eu podia, depois da vigília aqui, ir para minha casa, deitar no meu travesseiro e dormir a minha noite de sono tranquila. E eu já imagino que sair com esses meninos, eu volto para casa ao amanhecer, porque depois que eles entrarem na empolgação do negócio, haja chocolate quente e bolacha. Dá trabalho, meu. Mas uma coisa nós temos que entender: nós estamos semeando e plantando na vida de uma próxima geração que vem aí, para mudar a igreja. Vale a pena, meu irmão, vale a pena. E eu quero desafiar você nessa noite:
Mais uma vez, como eu tenho desafiado você, guarde aí no teu coração, existe pelo menos uma pessoa dentro do teu coração, que você pode ir atrás dela, que você pode falar do amor de Jesus para ela, que você pode mostrar valores, princípios, propósitos a ela, que talvez até um dia serviu ao Senhor, mas por conta das coisas da vida, se afastou dos caminhos do Senhor. E não é porque se afastou dos caminhos do Senhor que o Senhor não a ame mais. Não, o plano e o propósito de Deus continua para a vida dela. E eu e você precisamos ir até lá e resgatá-la. Que nesse ano de 2025, nós possamos chegar no final desse ano e apresentar ao Senhor frutos de um discipulado, meu irmão. Não se apresse, como eu disse, não tenha pressa. Eu preciso fazer isso com 5, com 6, com 7. Não. Faça com aquele que você sabe que você vai conseguir fazer. Às vezes 1 é o suficiente, meu irmão. Vira 2, vira 4, vira 8 e vai multiplicando. Mas com calma. Talvez você vai precisar do ano de 2025 inteiro ao lado dessa pessoa, insistindo e investindo tempo, oração, orientação, puxão de orelha, abraço, e por aí vai. Mas uma coisa eu garanto a você, vale a pena, meu irmão. Se você quer realmente viver o propósito e o chamado de Deus aqui na terra, ide e fazei discípulos. Não para você, mas para Jesus. Não é propriedade sua, é do Senhor. São ovelhas dele. Nunca prenda eles a você. Eles não são teus. Eles são do Senhor. Porque se você prender um discípulo em você, ele nunca sairá de perto de você. Mas ele precisa bater asas e voar. O apóstolo Paulo ficou ali na igreja primitiva por um tempo. E por um tempo ele foi instruído e trabalhado, mas logo ele voou para se tornar o Paulo que ele se tornou, o grande apóstolo Paulo. Um homem, Barnabé, fez a diferença na vida de um grande ganhador de almas, de um grande cristão nessa terra. Feche os teus olhos. Você hoje é uma referência para alguém? Você hoje é um modelo para alguém? Você hoje tem se preocupado com isso? Você tem se preocupado com as pessoas ao seu redor? O que elas têm visto em você? Você tem se preocupado se elas têm encontrado Cristo em você? O Espírito do Deus vivo, latente, trabalhando em sua vida o tempo todo? Que nesta noite nós possamos sair daqui entendendo e nos preocupando com isso. Esse mundo em que nós vivemos precisa de referência de cristão. Há uma ausência de referência de cristão na terra. Existem muitos membros dentro das igrejas, mas existem poucos cristãos genuínos, íntegros, justos, com o seu senso de moral muito apurado. Pai, nesta noite, eu quero colocar diante do Senhor cada um dos que estão aqui, Pai. E eu quero colocar também aqueles que estão em casa nos ouvindo. Senhor, fala com cada um de nós, Pai. Todos nós precisamos buscar, Pai, essa experiência com o Senhor, esse encontro com o Senhor. Porque é esse encontro com o Senhor que nos marcará, nos transformará
Mas nós também precisamos, Pai, primeiramente, buscarmos ter sobre nós pessoas que são modelo, que são referência, para nos orientar, para nos ensinar, para nos instruir, para nos levar para mais perto de Ti, para nos levar a vivermos o plano e o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nesta noite, Senhor, abre os olhos de cada um de nós, para que nós possamos olhar para o nosso lado e enxergarmos homens e mulheres de Deus, que podem sim, são maduros, que podem sim nos instruir, nos moldar e nos amadurecer para vivermos tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Espírito Santo de Deus, esta palavra foi o Senhor quem colocou em meu coração, e eu creio que se o Senhor colocou ela em meu coração, há um propósito muito específico, e eu peço ao Senhor, revela no coração de cada homem, de cada mulher que está aqui nesta noite, e daqueles que também estão em casa, pessoa das quais eles devem se aproximar, primeiro para serem cuidados, primeiro para serem orientados, primeiro para terem cobertura sobre a vida deles, proteção sobre a vida deles, homens e mulheres que levarão eles a viverem o plano e o propósito que o Senhor tem para eles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra os incomode, que esta palavra os confronte, Senhor, para que eles saiam daqui nesta noite decididos a viver algo maior em Ti, Senhor. Há pessoas neste lugar, há pessoas nesta casa, nesta noite, que estão vivendo um processo de dúvida no coração. Ouça isso. Que estão vivendo um processo de dúvida no seu coração. Mas o Senhor está dizendo, nesta noite, você está aqui, e é com você que eu estou dizendo. A resposta eu estou entregando ao teu coração nesta noite. Pode sair daqui com esta certeza no teu coração. Filho, filha, você sabe que é com você que eu estou falando, assim diz o Senhor. Pai, fala com a tua igreja, Senhor. Ministra com a tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, é que eu peço e eu também agradeço. Amém, meu Deus.